Lição 3. As abominações do templo. Gravação de número 140 para a glória de Deus. Texto áureo assim está escrito. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Comento esse versículo daqui a pouco, porque esse versículo faz parte da leitura recomendada. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Talvez valha a pena a gente dizer alguma coisa aqui, né? Tá quase sopa de letrinha. Então vamos lá. O lugar mais sagrado da Terra Santa. A Terra Santa aqui se refere à terra de Israel. E estamos falando dos dias do profeta Ezequiel, ou seja, o povo de Israel estava recentemente cativo na Babilônia. Houve 3 deslocamentos do povo de Israel da Terra Santa para a Babilônia. Esse momento agora, em que Ezequiel está falando, estamos entre o segundo e o terceiro exílio de pessoas da terra de Israel, do reino do sul de Judá, para a Babilônia. Então, sendo as abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Bom, o fim dos tempos são os tempos que ainda estão para chegar, mas apostasia generalizada, não gosto muito desse termo. Essa parte aqui, verdade prática, não é Bíblia, né? Então, cabe a gente sugerir e em algum momento nossa sugestão até pode ser interessante. Então, tudo que é generalizado a gente tem que ter cuidado. Então, a apostasia seria da maioria das pessoas, da maioria dos crentes, da maioria dos irmãos, da maioria dos líderes, enfim. Mas generalizada é muita coisa. E apostasia, nós temos uma lição sobre esse tema. Se você se interessar, procurar aí no nosso canal. Se você não encontrar, basta colocar aí nos comentários que a gente localiza e manda para você. Mas a apostasia basicamente está ligado àquela pessoa que já pregou o Evangelho, que conhece o Evangelho, já demonstrou que conhecia as Escrituras e depois vem a público pregar tudo o contrário àquilo que ele já pregou um dia. Então, a essas pessoas, a gente diz que ela apostatou da fé, ou dizemos que ele é um apóstata. E o evento de algumas pessoas cometendo essa falha, esse pecado, chama-se apostasia. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Eu peço a você que comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal, dá essa força pra gente aí, ajuda a gente nisso aí, que você vai estar ajudando na divulgação do trabalho e ajudando a alcançar mais pessoas. Se você não está inscrito, você já assistiu vários vídeos nossos, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar e certamente você será abençoado por isso. Comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like. Glória a Jesus! A leitura bíblica em classe será em livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6 e 9 a 12, e depois o versículo 14 e 16, que passo a ler e comentar agora. Ezequiel, capítulo 8, versículos 5 agora, a partir do versículo 5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. Uma rápida explicação, porque isso será explorado mesmo no conteúdo da lição. Filho do homem é no Antigo Testamento como Ezequiel se apresenta. Então, quando Deus fala com ele registra
que Deus falou com ele, chamando-o de filho do homem. Essa expressão ela só será repetida com essa notoriedade, com essa quantidade, com essa frequência nos dias do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a gente está em cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo, tá? 400 e pouquinho, 410 anos antes de Cristo. E isso só vai acontecer nos dias do ministério do Senhor. Antes de dizer, levanta agora os teus olhos, os versículos antecedentes, que é essa parte aqui dessa visão do profeta Ezequiel, diz que o anjo tomou ele pelos cabelos e levou ele entre a terra e as nuvens para o templo. Bom, o templo nesse momento fazia apenas sentido ser o templo de Salomão. Então ele foi levado, claro, esse foi levado de forma espiritual e Deus vai mostrar algumas coisas a ele, ao profeta Ezequiel, que ele está relatando aqui. E aí ele fala também a questão do caminho do norte e ele diz que ele entrou pela porta do oriente e agora ele está mencionando que ele recebeu ordem para olhar para o caminho do norte. Então vou mostrar para você aqui no mapa o que seria isso. Aqui está. Bom, então note aqui, esse é o mapa dos dias de Salomão. Aqui está o templo e desse lado aqui é o palácio do rei Salomão. Tá? Então o templo tem essas limitações aqui. Esse aqui é o muro que separa as duas propriedades. E aí esse acesso aqui é exclusivo do palácio de Salomão. Uma portazinha, uma entradazinha que tem aqui assim, que dá para esse patamar aqui assim. E aí ele fala que tudo começa quando ele entrou pela porta oriental, ou seja, essa porta aqui, Ele entrou e depois mandou que ele olhasse para a direita. Então o formato do templo, ele chegando aqui, quando ele entra aqui, ele tem acesso a essa parte aqui, Todo esse espaço aqui é o local onde tem acesso o povo judeu, homem e mulher. A partir desse degrau aqui, sobe aqui, esse degrau aí vai ter essa parte aqui, né? Chama de pórtico. Nesse ponto aqui, só os homens, uma vez que entraram, só judeus. E agora aqui, só homens judeus. Quando entrar aqui e passar para essa segunda parte aqui será o lugar santo e só terão acesso os sacerdotes. E a partir daqui, quando usar esse acesso, tem essa porta aqui, que seria de acesso. Isso aqui é uma imagem cortada, né? Para a gente poder ver. A partir desse acesso aqui, dessa porta, dará acesso ao lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, que é onde o sumo sacerdote, apenas ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados. Então, quando diz ali que mandou olhar para a porta do norte, foi isso aqui, que ele olhasse daqui, então ele passou a ter a visão de tudo que acontecia nessa parte aqui do pórtico e aqui também já do lugar santo. Ele passou a ter olhar das coisas que estavam acontecendo aqui. É isso que o texto quer dizer. Então voltemos então à nossa leitura. É importante dizer que aqui a gente recomenda uma publicação de onde a gente encontra esse atlas, essa figura. Então, Atlas Histórico Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence. Não estou ganhando nada, né, para fazer essa divulgação, mas apenas para dizer para você que é um bom produto que vale a pena você ter em casa. E esse mapa está justamente aqui na página 75, com todas essas informações que eu estou passando para você. Então, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, Paul Lawrence, isso aqui é da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, feito esse registro, a gente agora volta à nossa leitura bíblica. Versículo 6, que é o texto áureo. E disse-me, filho do homem,
Vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Versículo 9. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Daqui a pouco a gente vai falar com mais ênfase, mas dá para adiantar que a zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Naquela época era famoso entre os egípcios. E nos nossos dias a gente sabe que na Índia tem bastante dessa prática, adoração a animais como forma de idolatria, que no caso, por ser animais, nós também chamamos de zoolatria. Versículo 11. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso, ou seja, para mostrar que era culto mesmo àqueles animais que estavam pintados. Versículo 12. Então me disse, quem foi que disse? O Senhor falando com o profeta Ezequiel. Viste, filho do homem. Quem é o filho do homem? Ezequiel. Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz é uma forma de culto que se faz aos bosques, que se faz nos bosques, são de madeiras, de troncos de árvores, e a gente vai falar mais dele também daqui a pouco. Prosseguindo, versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Lembra que eu falei? Aquela porta de acesso geral, ela estava na lateral, quando eu mostrei aqui para vocês a figura. Então aqui, a entrada no oriente é essa entrada aqui, tá? E a entrada que dá para o norte é essa aqui. Até aqui é onde as mulheres podem vir. Quando ele disse que olhou para a porta aqui e viu mulheres assentadas, então já havia essa infração também aqui, já havia esse delito aqui também. As mulheres não tinham que subir esse ponto aqui. Aqui era apenas os homens. E ele disse que viu mulheres assentadas olhando para o norte. Então o templo de Salomão estava nesse sentido aqui. Agora vai na direção norte, passando até lá o local santo dos santos, como a gente falou. Então voltamos agora ao que está escrito. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Até aqui então a leitura. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1 sobre a visão, capítulo 2 sobre as abominações, parte 1, e capítulo 3 sobre as abominações, parte 2. Então, sem mais delongas, vamos à parte 1 sobre a visão, algumas coisas que a gente precisa dizer. O capítulo 8 introduz uma nova visão, no 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina
sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Ou seja, lembra que eu falei? Ezequiel está profetizando essas coisas entre o segundo e o terceiro exílio, vamos falar assim. Cada uma vez dessa foi uma camada de judeus, né? Então, Ezequiel está profetizando e por isso o templo ainda existia, porque naquela versão original, porque por ocasião da terceira leva, do terceiro e último grupo, nesse exílio para a Babilônia, aí o templo será todo ele destruído. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Preterista quer dizer que ela acontece antes de sair todo o grupo que foi levado cativo. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, Deus mostrando que está irado com o povo de Israel por essas razões do que a gente leu e que a gente vai explicar. Então, nesse sentido, a visão é futurista, mostrando que Deus estava irado e que o castigo de Deus viria sobre o povo de Israel. Ainda sobre a visão, as visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo. E até mesmo no contexto escatológico. No contexto escatológico significa no contexto das últimas coisas, onde nós relacionamos a volta do Senhor, arrebatamento e assim por diante. Mas então a visão de Ezequiel era desse sentido. É interessante a gente dizer isso. Se fosse apenas Ezequiel ser levantado e chegar lá e ver o templo, alguém poderia dizer, mas essa visão qualquer um poderia dizer que teve porque o templo estava lá. De fato. Mas com a ida de Ezequiel levado em visão, aí ele vê o quê? O pecado do povo. Pecado que era cometido por homens e pecado que era cometido por mulheres no templo do Senhor. Vamos em frente? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpóreo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física, e isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Ou seja, Ezequiel, é importante dizer, ele foi levado com o grupo de cativo da segunda leva, do segundo grupo. No primeiro foi, entre outros, Daniel, e no segundo foi Ezequiel. Ainda haverá o terceiro, o último e mais doloroso. Capítulo 2, sobre as abominações, parte 1. Essa imagem que foi vista é acostumada a ser identificada como sendo a figura de Azerá, a deusa também conhecida como bosque poste-ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira, de Azerá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Isso tudo antes de Ezequiel. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. Ou seja, nesse caso estaríamos num retrocesso de idolatria. Uma prática um tipo de idolatria que já havia sido retirado de Israel nos dias do profeta Josias, mas que agora, ao que parece, foi reintroduzida. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Quanto ao culto aos animais e aos répteis, esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. O profeta cavou tudo na visão, tá? Não foi físico. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, o templo, casa de Deus. Templo de Salomão, casa de Deus. Depois vai ter o segundo templo, templo dos dias de Zorobabel, casa de Deus.
e até o templo dos dias do Senhor Jesus Cristo, mas aí estará fazendo a transição, porque Jesus chega e a marca da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, a coisa mais importante a se buscar era o reino dos céus. Mas então está havendo uma transição para os judeus, que aceitaram Jesus, entre o que era a importância que tinha o templo, e essa importância vai sendo deslocada para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já citamos, mas vale a pena repetir, a zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam nelas mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Quanto aos 70 anciãos, o termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como está relatado em Ezequiel. E nada há nas Escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Então, não é o Sinédrio que é muito citado nos dias do Senhor Jesus, enfim, são apenas 70, como apareceu aqui na visão, é o que se é possível afirmar. Capítulo 3, sobre as abominações, parte 2. Tammuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tammuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Carpideiras, muito citado no livro de Jeremias, quando ele dizia: pode chamar as carpideiras. Carpideiras eram as mulheres profissionais em chorar. Elas choravam e faziam os outros chorar. Então, no sepultamento, num funeral, certamente de quem tinha condição financeira para pagá-las pelo serviço prestado ou a ser prestado, aí chamavam as carpideiras, elas vinham começar a chorar pelo defunto, pelo decúbito, e as pessoas eram levadas a chorar também e tal. Então isso fazia parte ali da cultura. E então elas aparecem aqui nessa visão de Ezequiel, que nós estamos aqui estudando, também aparecem carpideiras. Tudo aqui está em visão, isso não está acontecendo na parte física, tá? Mas era algo. Então, quando Ezequiel conta essa visão, são coisas perfeitamente inseridas na cultura judaica daquele momento. Parece que essas mulheres, as carpideiras, estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão, culto sincrético, significa um culto que ao mesmo tempo é judaico e ao mesmo tempo é pagão, misturando uma coisa com a outra. O sincretismo é isso. Visto que a visão é do 6º mês, era uma adoração a Javé, ou seja, Jeová, e ao mesmo tempo a Tammuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tammuz, esse que seria nosso equivalente a junho e julho. O calendário judaico, ele pega aí parte de um mês e parte de outro. Sobre os adoradores do sol, Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente, como eu já mostrei, adorando o sol. No caso, se fosse principalmente pela manhã, seria o sol nascendo, eles ficariam bem de frente mesmo. E se fosse no período da tarde, não faria muito sentido. Tudo indica que isso seria na parte da manhã, para ver o sol nascendo. Depois o sol iria passar não para o oriente, iria passar para o ocidente, para o outro lado. E aí, como a gente viu no mapa, havia a construção do palácio do rei Salomão, então não iria fazer sentido. Isso aí tudo indica era praticado pela manhã. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol. Quanto agora aos anciãos na casa do profeta, retornando à abertura da profecia,
Parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, Evil-Merodach sucedeu a Nabucodonosor no trono, mandou libertar Joaquim da prisão, que era Joaquim, o rei de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, e mudar sua roupa de presidiário. Aqui é bom dizer, Joaquim, na verdade, foi o herdeiro que sobrou, porque o que era rei, no momento daquela retirada, no momento que a Babilônia chegou pela terceira vez para acabar com o templo, tocar fogo em tudo, matou o pai desse Joaquim agora que a gente está dizendo que é o rei de Israel. Ele é o rei, mas já nesse sentido, numa segunda geração. Então mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Bom, e explicado então essa visão de Ezequiel, uma visão bastante rica, é um texto difícil, eu espero estar contribuindo aí principalmente para você que vai ministrar na escola dominical e para você também que vai assistir, que vai acompanhar essa lição. Quem estiver seguindo a revista da CPAD, essa é a lição de domingo, dia 16. Concluindo, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que o Deus Santo não tolera o pecado. Pecado cultico porque era o pecado de fazer um culto a pessoas, coisas ou pessoas pagãs. Então era o culto aos bosques, a parte do bosque, Deus de madeira, ou culto a animais. Então por isso que ele chamou de cultico. Cultico no sentido de derivado de culto. Aqui também é importante dizer isso aqui, ó. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que, como está na revista, que um Deus Santo não tolera o pecado. Eu também não gostei dessa aplicação. Nosso Deus é único, então ele não pode ser um porque seria pronome indeterminado. Seria para vários, é para a existência de vários. Então o melhor termo é usar o pronome definido o. Então ficaria assim, ó, que o Deus Santo não tolera o pecado. Você, professor, sugiro que você faça essa correção aí quando estiver ministrando. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. E aqui acrescentamos, por exemplo, estamos próximos às eleições de segundo turno, no que serão no dia 30 de outubro de 2022. Essas eleições são para elegermos o presidente da República do Brasil, bem como para alguns governadores. E há um dos candidatos a presidente que abertamente em vídeo já se mostrou defensor do aborto, e isso o crente não pode tolerar. Inegociável o crente negociar com aborto, em qualquer forma. Isso é inegociável. Ideologia de gênero, também não dá para transigir com isso aqui. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, inegociável para o crente, o cristão de verdade. Se estiver negociando esse tipo de coisa, é porque ele não nasceu de novo. Além disso, liberação de drogas, e a gente sabe os males das drogas, a maioria de nós já vimos, minimamente pela televisão, mas alguns que estarão me assistindo conhecerão até casos concretos de famílias que são aviltadas,
que sofrem, mães que sofrem por conta de filho ou filha envolvido com drogas, pais que sofrem por conta de filho ou filhos que sofrem por conta de pai ou mãe envolvidas com drogas. Isso só serve para desgraçar a família. E um dos candidatos, ele zela por tudo isso aqui. Defende aborto, defende ideologia de gênero, defende casamento entre pessoas do mesmo sexo, defende liberação de drogas e, além disso, ele também defende liberdade para quem rouba um celular. Embora a gente veja na televisão, e alguns conhecerão casos concretos, de pessoas que tiveram seus celulares roubados e foram assassinados, ou seja, vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. E ainda assim ele acha que é muito prender uma pessoa que rouba um celular. Que Deus tenha misericórdia de nós e que dê sabedoria ao povo para votar. Vote 22, vote Bolsonaro para você não se arrepender depois. Não tem informação, aí é um tipo de choro, o não sabia. Mas votar sabendo das consequências, aí é um outro tipo de arrependimento, de remorso, e vai doer muito mais. Ainda assim, há pessoas que dizendo, se irmãos apoia tudo isso que a gente falou, esse lixo moral e espiritual. Pessoas aqui, entenda-se irmãos e irmãs, pastores e pastoras. E a gente está tendo notícias até aí pelas unidades da federação, pelos estados, de igrejas grandes, com pastores de igrejas grandes aí aliançados com o comunismo. O sangue de Jesus tem poder. E ele certamente vai ter que pagar essa conta com Deus, porque no grau de clareza, no grau de informação que a gente tem nesse momento, é inadmissível tal coisa, mas cada um é senhor de suas ações, de suas decisões, e cada um assume as suas responsabilidades perante Deus. Quanto a isso, já falei e volto a dizer, se o teu pastor ou pastora dirigente apoia esse tipo de lixo, esses pecados que eu falei ali, liberação de drogas, casamento de mesmo sexo, liberdade para quem roubar um celular e assim, aborto e essas coisas todas, mude de igreja. Ele não merece você se você é uma pessoa nascida de novo. Ele não merece você. Mude de igreja. Ele não merece você. O ideal é que no próximo culto ele já fique sozinho lá no púlpito. Pastores que agem dessa maneira estão caminhando a passos largos para o inferno. E certamente vão levar consigo alguns incautos. Eles vão levar alguns que estejam próximos dele. Porque o pecado ele tem uma capacidade de contaminar muito grande. E como ele se associou ao pecado, e como ele se resolveu negociar com o pecado, possivelmente ele já está com o pé do outro lado do muro e possivelmente, quase certamente, vai levar algumas pessoas com ele. Se você foi edificado por esta lição até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se sua inscrição está ativa, porque precisa estar na cor cinza. Se estiver vermelha é porque você não está inscrito. Dê o like, faça isso aí para nos ajudar, para a lição alcançar mais pessoas. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.